Olá, pessoal. Feliz em tê-los aqui. Sou o Diogo Calor, como host do Pode Gerar Energia. Estamos aqui para mostrar para vocês quais são as energias que levaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo a chegar no topo da sua carreira. Hoje, um convidado bem bacana aqui, que tem uma história na minha vida, uma história na minha profissão, uma história na nossa carreira da DWT. A vida nos cruzou lá atrás e nos traz aqui hoje num dia muito especial. Eu recebo Luciano, fundador, co-founder da Salt Code, e é um prazer te receber aqui, Luciano, depois de tantos anos aí que a gente se conhece. Vamos falar sobre isso também, mas vamos falar sobre você, sobre sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus projetos. Muito obrigado, é muito bom ter você aqui, eu estou muito feliz de tê-lo aqui, cara. Muito bom, eu que agradeço. Eu sou o Luciano Barroso, sou co-founder, CTO e CTO. Head de CX na Salt Code. E é um prazer participar aqui. Acho que depois de muito tempo sem nos falarmos, né? Sim. Ver a oportunidade, eu falei, pô, é o lugar certo, vamos lá. Legal, legal. Engraçado que, para que as pessoas conheçam, né, a gente, antes de contar a sua história, falar como a gente se conheceu. Lá atrás, quando eu abri a DWT, meados de 15, 16, você foi um cliente, recebeu a gente, deu uma puta de uma força pra gente, cara. Lembra que eu tava começando, a empresa era eu e eu? Era você e você, eu lembro, atendia o suporte, fazia as melhorias que tinha nos geradores, etc. Muito Tava lá legal. para tudo e ensinou a gente a monitorar, a olhar para isso, olhar para aquilo. A gente tá até falando, até hoje o gerador de lá ainda toca no meu celular, chegou SMS falando o teste de sexta-feira que a gente programou junto. Exato, Você ou lembra seja, disso? funciona até hoje. Funciona até Toda hoje. sexta-feira o equipamento ligava sozinho para É, rodar óleo e etc. muito bacana. Funciona Cara, e muito bem. até um momento muito legal, Luciano, para uma gratidão, cara, a vida movimentando a gente. Eu acho que acredito muito disso no movimento da vida, né, cara, na roda que a vida é, e de você ter me recebido lá, né, cara, ter aberto as portas para mim entrar lá, pra gente. Hoje é um cliente ainda nosso até hoje, cara, a gente continua trabalhando, você abriu as portas, você faz parte da nossa história, e hoje Ótimo. poder contar a sua história aqui vai ser um momento muito bacana mesmo, cara. Muito Com obrigado. certeza. E ali nos bastidores, né, você comentou um pouco do crescimento da DWT e etc. Então, Sim. fico muito feliz de ter participado de um pouquinho do início ali da história de Não, um vocês. pouquinho não, é o pontapé inicial, né, cara? Que no começo, né, você vai contar a sua história como empresário, mas eu acho que é a fase mais difícil, você acreditar e ter quem acredite, né? Porque você Exato. acreditar é muito difícil hoje uma pessoa querer acreditar no próprio negócio nesse nosso país. Mas ter quem acredite em você, cara, É é o difícil. encontro. Cada um na sua fé, obviamente, mas eu acredito que é o encontro, é Deus promovendo todas as coisas, né? Conectando as pessoas. Então, Exatamente. hoje, muito feliz de tê-lo aqui, cara. Tô Muito bom. muito satisfeito. E para Bora a gente lá. começar, meu irmão, eu queria que você contasse, né? É parte do nossa prática aqui de trabalho, contar, mostrar para as pessoas qual é a história, porque aqui o nosso intuito é mostrar a energia de vida, né? Tudo bem que tem muito a ver com a minha carreira de engenheiro, de falar sobre energia elétrica, mas não, é a energia mesmo, cara, que move as pessoas e que fazem elas se moverem, sair, né? Eu acho que a vida, principalmente para quem é empresário, você sempre sai de uma situação cômoda para ir para Uhum. uma incômoda e ter que Exato. reviver, aprender, mas tudo começou com a sua história, né, cara? Então eu queria que você contasse pra gente qual é a sua vida lá atrás, você de menino, como era, como foi, aonde foi, fala um pouco pra gente sobre isso. Eu venho de uma família mega simples, né? Inclusive, pessoal, se eu me emocionar aqui, vocês ignorem isso, tá? Ou seja, é a pura verdade, É a né? pura Eu vim de uma verdade. família muito simples, meu pai foi digitador, veio da roça, a minha mãe foi empregada doméstica por anos, e eu venho de São Caetano do Sul, meu pai vem de Minas, etc. E aí a gente morava ali na freguesia do Ó, numa casinha alugada, etc. Meu pai construiu uma casa em Barueri, ele mesmo construiu uma casa em Barueri, 2 cômodos ali pra gente mudar. Quando a gente mudou pra lá não tinha nem janela, eu falo, era só papelão. Isso foi em que ano? Cara, isso foi em 90, 90. em 90 que a gente mudou pra lá. E cara, dali pra frente as coisas engrenaram muito, assim, pra família. Minha mãe conheceu uma família, que morava num condomínio, lá em Barueri, etc, e começou a trabalhar lá, meio focada no administrativo da empresa, ajudando na empresa e ao mesmo tempo fazia comida pra eles, coisas desse tipo assim. Que legal, cara. Essa fase foi E muito 90 boa, foi o boom ali de foi o algo, né? boom disso. O boom de Alphaville ali de Barueri foi Barueri, 90, os né? condomínios que nasceram ali naquela época É, e etc.
A gente mudou, não tinha asfalto, Barueri era, sabe aquela brincadeira de quando eu vim pra cá tudo era mato? É Sim. exatamente isso, Barueri era tudo mato. E a gente mudou pra lá. E aí já era casa própria, meu pai começou a ter uma condição melhor, não precisava mais pagar aluguel e etc. E meus pais sempre focaram muito em estudo pra gente. Então a casa era a mais simples possível, o carro mais simples possível, era um Fusquinha na época, que eu lembro até hoje, Fusquinha amarelo. E aí meus pais pagavam sempre escola particular para mim e para o meu irmão. Então eu fiz escola adventista, Que era uma lá em Cotia, que era referência. referência lá em Cotia, isso. Então, para chegar em Cotia era uma jornada gigantesca, tipo, A mais estradinha velha ali era Estrada nova na Velha, época. Estrada exatamente. Velha, Barueri e Cotia, né? Exatamente, passava por tudo ali, Barueri, Jandira, Itapevi, para chegar lá na Cidade das Flores, em Cotia, era um baita caminho. E aí meu pai também foi crescendo na carreira da Telesp, depois foi para a Telefônica, então ele sempre foi crescendo, minha mãe também. E nesse momento de estudos e etc, isso começou a dar uma direção muito boa pra gente. Dali eu terminei, né, a 4ª série, se eu não me engano, ou 5ª série lá nessa escola, e eu fui pra FIEB lá em Barueri, que ficava em Alphaville. Fui pra FIEB, ali foram momentos que eram muito bons, que o estudo era muito bom, as aulas eram muito boas, etc. Mas eu sofri uma discriminação, assim, absurda do público de Alphaville ali, eu era taxado como o pobre, o favelado, esse tipo de coisa. Foi fases ruins, digamos assim, quanto a relacionamento. Então eu sempre fui um cara muito acuado, inclusive por causa disso. Meu irmão sofreu bullying, essas coisas assim, tudo por causa de ser o Do pobre pobre. do mundo ali, A dos condição financeira, riquinhos né? ali, que era a FIEB, que era a Unip, esse tipo de coisa, né? Mas as coisas foram melhorando. Meu pai, quando eu acho que eu devia estar na 7ª, 8ª série, e meu pai já trabalhava na Telesp, eu acho que não era Telefônica ainda, eu acho que era ainda Telesp, e ali era o mundo da tecnologia rodava dentro de uma Telesp. Sim. E aí surgiu a oportunidade de comprar um computador. Então é engraçado, eu dentro da FIEB, no meio de pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, não tinha um computador, eu lembro que tinha um cara que chamava Luiz, que era um repetente, etc, mas ele já tinha computador, ele era o hacker da turminha, digamos assim. E aí meu pai comprou um PCzinho, um 486, 486, cara. DX, era um DX2 lá, 66, que tinha o turbo que virava 66, o pessoal não sabe nem o que é isso hoje em dia, né? Não faz nem ideia. E no mundo do cloud ainda, esquece isso, Esquece. né? Mas meu pai conseguiu comprar um computadorzinho pra gente. E aí, monitor de tubo, etc, coisa assim. E o porquê que surgiu o Luciano da tecnologia que é hoje, né? Eu e meu irmão, a gente jogava muito no computador, à noite, sim, brincava muito. Então, depois dos estudos, ia fazer isso. E aí, tinha um jogo que chamava Lotus 123, que era um jogo de corrida, que era aqueles jogos que divide tela e etc. E aí eu jogava lá no ASD de um lado, meu irmão jogava do outro, no mesmo teclado, aquelas coisas assim. E o PC tava cheio, não tinha mais espaço em disco, sei lá quanto que tinha na época lá, né? Poxa, é 16 loucura. mega, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu olhei para aquilo e falei assim: olha, eu só uso o .exe. Eu não preciso de todos esses outros arquivos do jogo. E aí o cabeçudo aqui apagou tudo e deixou só o .exe. Eu já fiz essa caca aí. Aí eu destruí o jogo. Não funcionava mais o jogo, etc. E aí deu um despertar na minha cabeça, estava ali da 8ª para decidir alguma coisa. Em Barueri tem um colégio técnico famoso que chama ITB, que é o Instituto Tecnológico de Barueri. E aí tinha curso de informática lá. E pô, eu vou estudar esse negócio, porque eu preciso aprender essa porcaria aqui antes que eu destrua tudo. Porque meu pai, limpa aí seus jogos, porque eu não consigo fazer nada no Windows. Então, limpa. Eu limpei, ferrei meu joguinho querido, que eu nunca mais achei, tá? Eu já tentei procurar e eu nunca mais achei. Nem acha hoje mais? Teve uma época que eu procurei, não achei mais, e aí desisti. E aí eu fiz o vestibulinho lá, Isso pro segundo grau. isso, pro primeiro Primeiro colegial ali. colegial, né? Que era o primeiro colegial técnico da época, Exato. né? Tinha a ETEC em São Paulo, tinha a FITO em Osasco, que era famosa, e tinha o ITB em Barueri. A FITO eu passei também
no ITB. Na fita eu passei até melhor na época, assim, passei entre os 10 melhores. No ITB eu passei lá pelo 50º, alguma coisa assim. Mas, por ser mais próximo de casa, né, e etc., eu escolhi o ITB. E, cara, ali foi muito positivo. Então, o Luciano aprendeu a ser o quinta série que ele é hoje pelo ITB, que lá eu conheci algumas pessoas que eram bagunceiras demais, e aí eu era o aluno que sentava sempre na frente, estudava, aprendia aquilo lá e ia pro fundão fazer merda, fazer bagunça. Bagunçar. Então, eu já fiz de tudo, desde pôr fogo em sala, esse tipo de coisa eu já fiz de tudo, assim, Então, em adolescente, primeiro colegial, quando começou, e aí você entrou no curso de tecnologia. Tecnologia, é. E o que aprendia naquela época lá? Como Naquela que era? Como que época chamava o lá, curso? cara, eu não lembro agora, mas era um tecnólogo, né? Era tecnólogo já. Isso, era um curso técnico de processamento de dados, se eu não me engano, alguma coisa assim. Lá você aprendia pacote Office e eu aprendi a programar lá. Aprendi Clipper. Clipper era, para quem não sabe, se alguém já viu aqueles terminais pretos, aquelas soluções de caixa antigo, que era um terminal preto, aquilo lá a maioria é feito em Clipper. E aí eu aprendi Clipper lá, aprendi banco de dados. Já tinha SQL Server naquela época, já tinha as primeiras versões de SQL Server. Aprendíamos dentro do pacote Office, você lembra do Access? Que era um banco de dados que tinha dentro do pacote Office, que era uma Que porcaria. loucura, né, cara? A gente aprendeu isso, depois, no próximo ano, a gente aprendeu VB, e aí aquele VB que rodava para montar aplicativo, ou o VB que rodava dentro do pacote Office, dentro do Excel, para você criar automações no Excel e etc. E aí foi o principal ponto que a gente aprendeu assim. E aí eu sempre fui dedicado, sempre foquei muito assim em estudar, e porque os pais também apertavam demais isso, e não tendo que reclamar disso, né? Ainda Bom bem que eles demais, apertaram, né? Pois é. E aí, no ITB, eu saí de lá já com estágio. Foi a primeira empresa que eu trabalhei com tecnologia, com TI. Eu fazia de tudo lá. E nisso você estava no segundo grau, final do segundo grau? Exato, foi segundo, terceiro grau, É. né? Segundo, terceiro colegial, Colegial, segundo grau, isso, isso aí. E aí eu fui trabalhar numa empresa que chama Plena. Meu pai trabalhava já, acho que já era telefônica nessa época, e meu pai contratava uma empresa, e aí ele falou para essa empresa, olha, de facilities, olha, meu filho estuda informática, etc. Não tem uma vaga para ele, etc. E aí, como meu pai era o cara dos contatos lá dentro, acho que foi um QI. Um Quem facilitador, indica, né? vai lá e põe meu filho lá, que eu aprovo um contrato. Ele nunca falou isso, mas eu acho que foi por esse caminho aí. E aí eu entrei nessa empresa na Plena e eu fazia de tudo, desde limpar PC, de abrir PC, tirar pó, com aspirador, com soprador de ar, esse tipo de coisa. E como eu tinha um pouco de conhecimento já em desenvolvimento, eles pediram para eu fazer algumas soluções. E aí lá eu Mas você criei era menor de idade nessa época aí ainda? Era um estágio, né? Era um estágio. E nessa época eu desenvolvi coisinhas bestas, assim, um software de agenda para lembrar o pessoal que tinha que pagar uma nota fiscal, esse tipo de coisa. Eu esqueci o nome agora do softwarezinho que eu criei, mas isso já funcionava muito bem. Então eu era o cara que era o faz tudo ali. E aí eu conheci um cara num curso de inglês que eu fiz na Wizard, lá de Alphaville, que é o Carlos Smetana. Eu fiz inglês com esse cara, e aí a gente batia um papo na aula, às vezes, e ele tinha uma empresa de tecnologia, já no ramo de telecom, lá em Alphaville, que é a DigiVoice. E aí ele falou assim, pô, eu tenho uma vaga lá para trabalhar com informática e etc. E, cara, o que você acha? Pô, eu era estagiário, eu ganhava, lembro até hoje, eu ganhava 2,20 por hora. Ou seja, não ganhava nada, né? Trabalhava 4 horas por dia e ganhava 2,20 por hora, ou seja, nem entra nisso, né? E aí... Ganhava para o almoço. Ganhava para o almoço, era basicamente isso, porque não tinha direito ao almoço. Então, quando eu ia almoçar, você já eu tinha que gastar. já gastava, entendeu? Ainda bem que na época tinha o talãozinho de ticket, lembra? E aí meu pai às vezes arrumava um talãozinho de ticket para mim, uma folhinha de ticket. Que era tudo contadinho, né? Que era tudo contadinho, do mês, legal etc. pra caramba. E aí, o Smetana me chamou. Pô, vem conhecer a empresa. Cara, quando eu fui para lá, uma empresa em Alphaville,
Era um prédio que tinha 3 andares. Eles tinham metade de um andar. Quando eu entrei lá, tinha uma máquina de coca. Sabe aquelas máquinas automáticas de coca do lado esquerdo? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, tem uma máquina de coca aqui, cara. Pra mim era Surreal. o suprassumo da coisa, né? E aí ele mostrou a empresa, eu vi o tamanho da empresa, quantas pessoas tinham, porque a outra empresa era de engenharia. Então a área de informática era para instalar o Windows, um pacote Office, eu Pra não ia suporte a crescer. eles, né? Exato, não ia crescer lá dentro, né? A menos que eu virasse um engenheiro, um cadista, Uhum. aquele cara que mexe com AutoCAD, que aí Sim. essa galera lá ganhava bem pra época e etc. Ainda bem que você não entrou, porque o cadista, né, morreu. Essa Morreu, profissão acabou. acabou, né? E aí eu fui para lá, conheci a empresa, ele me ofereceu, na época, um salário de R$ 550, que para mim, nossa, é muito dinheiro Sensacional. perto do que eu tinha, etc. E eu fui trabalhar lá. Ele me sacaneou. Então isso é um aviso, tá, senhor Carlos Smetana? Ele me sacaneou. Ele falou que eu ia trabalhar com informática, mas ele me colocou no estoque para cadastrar os produtos no estoque dentro do ERP. É informática, né? Não quero defender o cara, mas. Mas beleza. E aí, o que era engraçado, né? Eu estava lá e via o pessoal testando equipamento. O pessoal lá tinha produção, então entrava a placa de circuito impresso, o pessoal colocava os componentes em Ah, cima da placa e a placa passava na esteira de estanho e soldava a placa lá. caramba, isso era E muito aí o legal. pessoal desenvolvia hardware, software e o firmware, que é o software que vai dentro do hardware. Eu olhava para aquilo e falava, meus engenheiros, tipo, eu falava, pô, aqui é o lugar bom, hein? E aí eu acabei de fazer o estoque inteiro, organizei o estoque inteiro, sou metódico, né? Se você olhar o alinhamento do celular aqui, Hum. eu tenho esse probleminha do toque, né? Aí eu organizei tudo, e aí eu comecei a olhar para fora, o pessoal que fazia teste, e aí eu, ô, o que que você faz de teste aí? Ah, eu faço isso, isso, isso. Ô, posso fazer aí? Ah, pode. Até um dia que eu estava ali ajudando o pessoal, e alguém foi pedir alguma coisa no estoque e eu não estava lá. Aí levaram para ele, para a diretoria, e falou, ó, o estoque não tá lá. Aí ele veio falar: "Pô, você não tá no estoque e tal, não sei o quê". Eu falei: "É que eu tô ajudando o pessoal aqui". "É, mas precisa ter isso lá". Eu comprei um sino, pendurei um sino, sabe estoque que tem aquela porta de baixo fechada e a porta de cima aberta? Eu botei um sino. E como a produção, a área de teste ficava perto do estoque, quando alguém fosse no estoque, batia o sino e eu corria lá. Aí ele falou: "É, você é esperto, né, cara?". Eu falei: "Ah, eu tenho que dar um jeito, eu não vou ficar lá, não tem mais o que fazer lá dentro". Beleza, com base nisso, comecei a ter um pouco mais de critério técnico das coisas, eles me tiraram do estoque, me levaram para a sala administrativa, e eu comecei a construir um software para apoiar o RP que tinha. Porque o RP tinha algumas deficiências, não tinha toda a gestão, ele falou: "Pô, começa a desenvolver isso". O pessoal de lá só usava Delphi, não usava VB. E aí, eu comecei a aprender Delphi. Pô, dali pra frente a coisa começou a crescer, porque aí eu já botei outra pessoa no estoque, eu saí de lá, comecei a ajudar com isso, e eu entrei lá como o estoquista da informática, digamos assim, e saí de lá como gerente de desenvolvimento 15 anos depois. Caramba, cara, você entrou ali, você tinha o quê? 18 anos? É, por aí, acho que Estava uns na 18 casa dos anos. 18, se encontrando na profissão, você já tinha um curso, né, mas estava se Exato, encontrando estava me ainda, né? encontrando. Que legal, cara. E aí depois disso aí, como que foi? Dali, de estoquista, você saiu, começou a trabalhar já lá no desenvolvimento, Desenvolvimento, e aí exato. depois como que foi a carreira crescendo depois disso daí? Estudando, o que que você Eh, optou para fazer? Aí eu escolhi uma faculdade da FIAP. Eu conhecia uma menina que estudava comigo no ITB e o pai dela era da IBM, a Viviane. Eu esqueci o nome do pai dela. E o pai dela era da IBM. E aí eu, pô, depois do ITB eu quero escolher algum curso, etc, tal. Ela falou: "Ah, meu". Aí eu conversava muito com o pai dela, e o pai dela tem uma às vezes eu pegava carona com eles, e o pai dela falou assim pra mim: "Cara, tem uma escola que chama FIAP, fica lá na Vila Mariana. E a escola é uma das melhores do Brasil e etc". Comecei a pesquisar, ela era a terceira melhor do Brasil no ranking das escolas de tecnologia. Eu falei: "Cara, eu tenho que ir atrás disso. Eu quero estudar na melhor". Aí eu fui para lá, fiz a prova, passei na prova. Não era coisa muito difícil, porque é uma escola particular e tudo mais, e eu estudei lá. Cara, era batalha, né, porque eu trabalhava em Alphaville e estudava na Vila Mariana.
E E morava em Barueri. morava em Barueri. Então eu saía de Barueri, pegava trem, depois pegava metrô da Barra Funda até a Sé, e eu pegava a lotação até a Uhum. Vila Mariana, porque era mais rápido que o ônibus, e era o mesmo preço do ônibus. Pensa nas lotações, cara. Era Cara, um era uma época maluca. Tinha até Kombi, lembra que tinha Kombi? Corcel, Fusca, Kombi, o que você puder, Monzão, tinha de tudo, cara. Mas é assim, faltava um banco aqui na Era frente, loucura, não né? tinha assim. É o caos, assim. Mas ali na Sé eu pegava isso, que era o mais rápido, fazia amizade com os caras, etc. Sempre vim lá de baixo, não ligar pra nada disso. Então, eu me divertia com esse negócio, essa é a realidade. E aí eu comecei a fazer a FIAP. Fiz um curso de tecnólogo, 3 anos lá. Não lembro do título desse curso, mas, cara, isso abriu demais minha cabeça para desenvolvimento, para melhorar, para aprimorar tudo desde o começo. Pensa numa escola boa. Tanto que hoje eu tenho profissionais que vieram de lá. Caramba, que Entendeu? legal. Porque na hora de procurar um profissional, eu falo, puta, FIAP, cara, isso aqui é animal. Então eu já tive. Foi e ainda é referência, então. Ainda é referência, ainda é referência. E aí falando assim pô, Luciano, e o que mudou a chave da sua cabeça entre o técnico desenvolvedor e o cara olhando mais para negócios? Eu tenho uma... O sino. O sino já praticamente, era. o sino foi o Por mais que começo. tenha sido intuitivo, o sino já te levava para esse caminho. Mas Exatamente. e aí? Mas lá na D-Voice passou um consultor que chama Paulo Pittini. Esse cara sumiu, eu já tentei chamar ele no LinkedIn e tal, ele me respondeu uma vez ou outra, deve estar fazendo as consultorias lá. É um cara fora da casinha. E eu fiz amizade com ele de ir no posto de gasolina beber cerveja. Hoje eu não bebo mais, eu já fui aquele cara de beber uma caixa de cerveja fácil. Assim. Mas o Paulo falou assim pra mim, pô, você é um cara muito técnico, você é bom tecnicamente, faz um MBA para abrir sua cabeça. Eu, que porra de MBA? Não quero saber de MBA. Quero ir, eu sou técnico, sou desenvolvedor. Já tenho um time para eu cuidar aqui dentro, não quero saber disso, E você já etc. estava fazendo gestão de time já. Já. Lá eu toquei o time de desenvolvimento inicialmente e depois, com a saída de um dos diretores, eu toquei desenvolvimento e engenharia de hardware. E como que é? Você ser gestor num time de desenvolvimento, você recebe um projeto e você tem que idealizar ele. Como que você suporta um time para poder desenvolver? Existem necessidades que o mercado traz, pô, uma melhoria dessa, uma melhoria daquela, ou algo que esteja no roadmap. A gente sentava com o time para desenhar o escopo desse projeto, a arquitetura desse projeto, e aí cada desenvolvedor pega uma parte dele E vai e conectando. vai conectando, e vai desenvolvendo. Mas a minha dúvida é assim, porque, beleza, tem vários pontos ali, várias pessoas desenvolvendo e você precisa conectar tudo aquilo ali para fazer acontecer, mas a visão de um gestor para poder mapear isso daí, vocês separam em pontos e depois conecta quando está tudo pronto, vai cobrando a execução, ou você tem que ter visão de desenvolvimento, como que é isso aí, cara? Quando vai entrando na esteira isso, você já vai conectando. Então, terminei minha parte aqui, já conecta. Então vamos dar um exemplo mais claro. O front-end, que é o que a gente enxerga, o back-end, que é o que a gente não enxerga. Onde está a máquina rodando ali por trás. Sim. O cara que faz o front, normalmente ele faz um mock daquilo ali. O que é um mock? Ele faz um desenho daquilo, sem conectar com nada, com dados falsos e tudo mais. O cara que faz o back-end, ele constrói a mecânica de funcionamento daquilo. Depois que a mecânica está funcionando, ele conecta o front nas APIs do back-end, digamos assim. E a partir daí, as coisas estão se falando. Então é mais ou menos um cenário assim. Conforme vai andando, olha, minha parte aqui, tal coisa já está pronta. E nunca a gente espera tudo estar pronto para conectar. Quando já tem uma ideia desse projeto aqui, já vai conectando, porque a gente já começa a validar as coisas no meio do caminho. Se a gente espera muito tempo as coisas andarem separadas para depois unir, aí começa às vezes ter um conflito ali de eu não pensei nisso, eu não pensei naquilo. Entendi. E aí eu tenho que voltar atrás para refazer alguma coisa, refatorar alguma coisa. E deve ser mal barato, né? Porque a cabeça de vocês que trabalham nessa área roda em outra frequência, né, cara? E aí, você ir conectando isso, como a cabeça de um cara tá no... E eu já ouvi falar, não sei se é verdade, você é que me diz, Luciano, mas o cara que faz o back, ele não é bom no front. E o cara do front assim. não é bom no back. Então, fazer essa conversa ali é Normalmente pesado. é assim. Normalmente o cara do front-end, ele é muito bom em fazer tela e ele não é muito bom com back-end. Mas ele, às vezes, sabe como conectar, como fazer um teste e tal. Mas não é a especialidade dele.
O cara do back, ele até se aventura a criar um campo a mais e tal. Mas quando é algo muito mirabolante, ele fala: não, deixa isso aí pro cara do front. Exceto o Maciel, que é meu sócio, que ele é bom em tudo. Né, Mamá? Esse é fora Esse é fora da da curva. é. Ele é fora da curva. Maciel, eu falo, eu conheci algumas referências assim, como desenvolvedor, como engenheiro, etc., na minha vida. O engenheiro é o Joel Luft, Joel Augusto Luft, tem pós-mestrado, tem doutorado e etc. Mudou para o Sul, está em Porto Alegre hoje, trabalhou na Digivoice comigo, me ensinou um pouco do que eu sei de assembler, que é a linguagem de máquina que fala dentro do hardware, digamos assim, esse cara que me ensinou. O cara, pensa num cara foda, cara fora da curva. O Paulo Garcia, que foi trabalhar numa empresa canadense, do mesmo ramo que a gente fazia na Digivoice, que a gente desenvolvia na Digivoice, que era hardware para telefonia. Ele foi trabalhar numa concorrência no Canadá, está lá até hoje. E acredito eu que o terceiro de referência de especialista, do cara fora da curva, é o Maciel, que me ajudou a fundar a Salt. Cara, Entendeu? e eu não sabia disso. Sinceramente falando, eu pensei que toda a parte de hardware, principalmente, vinha de fora. Eu não sabia que Tem isso... muita empresa nacional. Não sabia, cara. Muita empresa Não nacional. sabia disso daí, não. Lá era, assim, a Digivoice, para mim, ela foi uma empresa encantadora no mundo tecnológico. Porque a gente desenvolvia hardware, desenvolvia o software que vai no hardware e o software que fica no PC, o Windows, Linux, que fala com esse hardware. Então lá eu aprendi muito, assim, né? Eu aprendi, na faculdade a gente tinha aula de C. E eu odiava a aula de C. Eu falava, isso aí não vou usar para nada, esquece isso daí, banco de dados Oracle. Não vou usar isso daí, eu vou continuar no meu mundo aqui, coisa assim. E aí, quando o Paulo foi trabalhar nessa empresa canadense, ele falou assim, ele me chamou numa sala de reunião e falou assim, ó, eu tô saindo da Digivoice, daqui para frente você toca o desenvolvimento e você toca esse produto. E o produto era em C. Só isso. Olha o arrependimento do cara não ter focado na época da faculdade nisso. Portanto, foquem, por favor. Dê valor a tudo que vocês estão aprendendo, porque uma hora aquilo vai cair no seu colo. É verdade. E aí, eu tive que aprender C na marra. Eu aprendi C na marra. Então, lendo documentação, lendo livro, a internet não é o que é hoje, né? Não temos um ChatGPT, um Gemini hoje para ensinar a gente a fazer coisa muito mais fácil, ter acesso à informação muito mais fácil. Na nossa época lá atrás, tinha que garimpar muito mais. E aí eu aprendi aquele negócio na força do ódio. Mas me tornei um especialista nisso hoje, assim. Então, uma referência quando se fala de uma tecnologia que chama Asterisk. Asterisk é a camada de PBX de muitas soluções de atendimento que existem hoje no mercado. A maioria brasileira hoje tem como base isso. É uma solução open source para Linux. Inicialmente ela foi feita por uma empresa que chama Digium. Então, eu fui até nas palestras nos Estados Unidos e lá nessas palestras falaram da Digivoice lá. Porque a Digivoice tinha uma solução para falar com telecom, né, com link de telefonia pública, que chama E1R2. No Brasil tem o E1R2 e tem o E1 ISDN. E aí uma das empresas americanas copiou, é open source, eu posso copiar, copiou o código da Digivoice, porque funcionava muito bem. E assim, foi uma baita experiência, porque foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, estava eu e um amigo meu, o Gustavo, e estava assistindo a palestra, de braço lá cruzado, assistindo a palestra, né? Forçando o inglês, né? Aqui, eu fazendo leitura, eu falo que é leitura labial e o ouvido trabalhando junto aqui, daqui a pouco um slide, que tomamos como base a empresa de voz. Cata o celular, tira foto, tira foto, tira foto. Então, para nós foi assim, pô, era algo que eu participei do desenvolvimento e estava lá dentro de um evento mundial do fabricante dessa solução. E você sabe me dizer porque assim, né, cara, o desenvolvimento, principalmente de hardware, de qualquer grandeza aqui no Brasil, ele sempre foi um pouco para trás, por isso que eu nem sabia, né, porque você pega, por exemplo, um gerador, um controlador, ele é feito tudo fora. Hoje, há muito tempo a eletrônica não está mais aqui no Brasil, pelo menos eu comecei com eletrônica, eu fui técnico em eletrônico mesmo, de trocar componente, na década de 90, mas eu vi todas as empresas da minha área indo embora, e aí eu não fazia ideia. Por qual motivo, assim, uma empresa
optou naquela época construir aqui, fabricar aqui, produzir aqui, ao invés de importar? Quando naquela época, se você pegar final de 90, começo de 2000, já estava com essa tendência de trazer de fora, né? O que levou isso? Era uma necessidade do mercado? Era preço? Você sabe me dizer o que era? Trazer isso de fora, eu traria um hardware de fora, mas eu teria que construir o meu software para falar com ela. E aí a dificuldade ela é muito maior. Então, como o know-how da Digivoice era muito grande em hardware para telefonia já, porque vinha dos antigos atendedores automáticos que você plugava no PABX para tocar, para dar um atendimento que a gente chama de URA hoje, musiquinha de espera, que era um equipamentinho que você colocava, que tinha uma fita em cima, igual fita de Atari, tinha uma fitinha que você gravava o áudio lá dentro, que nada a ver do que a gente conhece hoje. Isso eles já desenvolveram aqui no Brasil. Eles trabalhavam numa empresa, o Smetana, o Armando e o Roberto Manso trabalhavam numa empresa, saíram dessa empresa e montaram a Digivoice, bem focado nisso. Então, aí esse know-how foi crescendo e tudo era desenvolvido aqui. E tinha uma qualidade animal, assim, E a muito boa. competitividade se dava porque era uma solução 360 graus. Então, né? Exatamente. Você tinha que trazer o part ou você desenvolvia 360. E eles optaram Exato. por fazer aqui. Sempre fazia aqui. Legal, né? E assim, era um lugar encantador, porque a gente fazia tudo lá. Então eu ficava impressionado com tudo aquilo. E por isso que eu toquei lá 15 anos da minha vida lá. Então hoje, quando eu olho para a Digivoice, você fala, "Putz, isso aqui foi uma referência para mim." E muito do que eu conheço hoje de telefonia, de Asterisk, etc., veio muito de lá. E é engraçado porque, por exemplo, você pega essa solução de Asterisk que veio de fora. Não existe documentação disso. Como é que a gente aprendia? Era tudo por engenharia reversa. Então, eu tenho que lançar. Eles lançaram uma nova versão e o meu driver não fala mais com essa versão. E agora? Vamos desmiuçar tudo Aí isso aí. você pegava um que eles migraram da versão anterior para a versão nova, olhava tudo que mudou e começava a implementar na sua até a hora que dava certo. Que loucura. Então era um trabalho assim de formiguinha, porque lançava coisa nova e parava a operação e dava problema até a gente chegar, apertar todos os parafusos e falar, agora está estável. Aí Então, daqui a pouco já vinha outra, já daqui a pouco para vinha outra. desapertar todos os parafusos. Exatamente. E ali foram 15 anos da sua carreira. 15 anos ali. E dali você já tinha esse olhar para frente de empreender ou foi indo naturalmente? Porque depois você ainda teve outras experiências, né? Eu queria que você chegasse em todas elas até antes de você começar como um empresário, como um empreendedor. Mas ali você já viu, fora o Sino, porque o exemplo do Sino, acho que o maior exemplo de empreendedorismo foi esse daí, cara. Depois que o Paulo falou para mim, faz o MBA, etc. Quando eu comecei a fazer o MBA, cara, eu fiz o MBA junto com mais 2 caras que trabalhavam lá, que era o Gustavo e o Luiz. Acho que era o Luiz. Luiz, um japonês louco. Fora da casinha o cara, assim, inteligente demais. E aí a gente começou a fazer a pós lá e, cara, aquilo para mim foi, assim, a virada de chave de entender um pouco a diferença do que é você somente desenvolver um produto e a diferença de você entregar uma solução. O Luciano, antes do MBA, era o Luciano que era o desenvolvedor. O que é para desenvolver? Isso aqui, desenvolvo, tá pronto. Desenvolve isso aqui, desenvolvo, Executor. tá pronto, executor. Quando eu comecei a olhar, quando o Luciano pós-MBA, que eu também fiz na FIAP, lá de Alphaville, eu comecei a olhar que esse celular aqui, se ele não tiver uma rede social, se ele não fizer ligação, não tiver um WhatsApp, ele é um peso de papel. Ou seja, toda tecnologia, ela vem para resolver um problema e realizar um desejo. Entendi. Se a tecnologia lá, existe um ego do desenvolvedor do meu código é o mais foda, meu código é o melhor, meu código é isso, meu código é aquilo. Tá, o que a gente está resolvendo de dor? Resolve uma pequena dor. Pô, mas você tem 1 milhão de linhas para resolver uma pequena dor? Só gastou tempo. Então, eu acho que o olhar das pessoas de desenvolvimento, etc., e isso eu tento passar muito para o meu time cara, quem vai usar isso aqui? Por que o cara vai usar isso aqui? E aí, depois que você entende isso, você fala, eu vou resolver essa dor, vou realizar esse desejo para o cara. Né? Vamos dar um exemplo. O cara quer uma automação de descagem. Qual é a dor dele? A dor dele é dar poder de qualificação de lead
para o time de pré-vendas dele. Então, ao invés de o cara fazer uma ligação manual, ele faz uma ligação automática. Beleza. Qual que é o desejo desse cara? Cara, o desejo é ele ter visibilidade disso, integrar com o CRM, etc. Ou entendi a dor e o desejo do cara. Agora eu entrego uma solução para ele para resolver isso tudo. Esse é o grande diferencial quando a gente começa a olhar para isso tudo. Então, Isso é ser um CTO, né? Isso é ser um CTO, é você olhar o que esse produto ajuda alguém. Você não ajuda ninguém, ele não serve de nada. É um monte de código, um monte de linha que você só gastou tempo. Então a gente tem que aprender a olhar isso para tudo que é tecnologia, seja um hardware, seja um software, seja tudo isso. Até o próprio gerador. Qual que é a dor do cara? Sim. A dor do cara é que se ele tiver uma queda de energia, ele não pode ter 1 segundo de interrupção. Caiu, é online, a bateria segurou, o gerador entrou. Eu tive ali 30 segundos, 1 minuto até estabilizar a rede. Beleza, qual que é o desejo do cara? Monitorar online? Saber a hora que caiu e, opa, meu celular me avisou aqui que caiu energia lá. Medir o nível de combustível que tem lá. Tem diesel, não tem diesel? Esse diesel dá para quanto tempo? Esse é o desejo do cara. Resolver a dor, tem um monte de gerador que vai resolver a dor do cara. Agora, e esse desejo dele de monitoramento, etc., todos resolvem? Puta, não, esse aqui resolve. O cliente ele vai optar por quem resolver melhor o problema dele, a dor dele e o desejo dele. E é isso que o pessoal tem que aprender a lidar no dia a dia, entendeu? Isso não é um trabalho de um executor, né, cara? Não. Aí você precisa ser um cara, um comunicador, um executor, um planejador. É uma mistura, eu acho, de todos os profilers de um profissional. Exatamente. Eu acho que isso é bem legal. Eu brinco com o meu time que quando a gente descreve um card, que nós chamamos, né, com uma tarefa para o time. Muitas empresas, elas olham para isso e falam assim, o card tem que estar bem descrito, tem que ter tudo que o cara vai fazer, como ele vai fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu não. Eu coloco lá sucinto. É isso aqui que tem que resolver. Aí o cara fala assim, pô, mas eu não entendi direito. Ótimo. Vamos conversar, vamos fazer um meet aqui, vamos entender o que a gente está resolvendo de problema. Quem é o cliente que vai usar? Quem que vai usar? Como é que vai usar isso aqui, etc. Porque aí eu forço a cabeça do meu desenvolvedor a também pensar fora da caixa. Se conectar, né, no desejo, né? Exato, exato. E aí vem ideias melhores que a minha para resolver. Às vezes eu tenho uma ideia para resolver aquilo, vamos resolver, e que se a gente resolver assim? Aí o cara vai lá e pensa e fala, pô, Luciano, e se for assim? Excelente ideia, você for melhor que eu. E aí, esse é o jogo. Quando eu crio o desenvolvedor que só olha para aquilo ali, o que eu mandei ele fazer, esse cara não sai da casinha, ele fica travado, não pensa fora da caixa, ele não vai vestir a camisa de falar, puta, eu resolvi esse problema aqui do meu cara. Entendi. Entendeu? Então acho que esse é o jogo que a gente gosta de jogar bastante, assim. Né? A conexão com a solução, né? A conexão com o desejo. Isso é bem legal, de conectar a pessoa, né? Porque geralmente vence para tudo na vida, né, cara? Você recebe uma tarefa, ela vem descrita e não tem conexão. Ali cabe interpretação, e já tem uma primeira lombada, que é a interpretação, né? E depois ainda cabe de você ser frio, né? Você ser como uma inteligência artificial que faz uma varredura e solta o que você acredita, né? Exato. É, bem legal. E essa sua visão, isso aí foi um divisor de águas, foi o seu MBA? Foi o MBA. O MBA mudou bastante a minha cabeça para olhar para isso tudo. Assim, e ali você já trabalhava como gestor de um time? Eu era gestor da Digivoice ainda. Nessa fase da pós, eu estava nos meus últimos anos que eu fiquei na Digivoice. E dali você foi para onde? Dali eu fui para uma empresa que fica em Alphaville, onde eu te conheci, que foi a Osana, que mostrou muito o mundo mais call center para a gente, assim. Foi ali que eu conhecia muito telecom, conhecia muito telefonia, conhecia muito de hardware, software, tecnicamente, mas quando eu fui para lá, lá mostrou muito mais quem vai usar na ponta isso. E aí eu aprendi muito com essa fase call center, digamos assim. Não só o call center que a gente conhece, que é o call center de cobrança, esse tipo de coisa, mas muitas vezes a área de call center interna. As empresas têm áreas de call center interna. Uma empresa que faz venda, uma empresa que dá um suporte, ela é um mini call center ali. Sim. As pessoas não gostam de chamar de call center, né? Mas... porque ficou meio queimado, né? Mas é uma área de atendimento ao consumidor. Sem dúvida. Atendimento ao cliente. Uma área de vendas que precisa de produtividade.
Então lá eu conheci muito disso e lá eu conheci meus sócios, E ali né? você entrou como, você era gestor Lá eu já, entrei né? como CTO também. CTO também. Tinha uma equipe junto comigo, de front-end, de back-end, de tudo isso, e eu era também desenvolvedor. Então lá foi muito positivo, porque eu tive essa conexão como gestão, essa conexão com outras pessoas, com esse mundo atendimento, digamos assim, e lá eu andei muito com comercial. Cara, então eu acho que isso aí pode ter sido uma virada da chave, porque geralmente o camarada que trabalha com tecnologia, geralmente ele é um pouco mais extrovertido, né? Exato. E você sempre foi desenrolado, né? Eu lembro que, putz, você me pegava lá, eu lembro que você estava falando sobre conexão lá do SMS, aí eu falei, dá pra, você falou, puta, eu queria enxergar isso, não sei o que, eu falei, meu, dá pra pôr um negócio, você já começou a me fazer 1 milhão de perguntas, eu falei, meu Deus, por que que eu abri minha boca aqui? E aí você sempre foi um cara mais desenrolado. Foi essa conexão com o comercial que O te comercial me levou à ajudou frente? muito, assim. O Andrade, né, o João Andrade, ele quando vamos para um cliente tal aqui. E aí, às vezes, precisava tirar dúvidas mais técnicas desse cliente. E aí ele vamos lá comigo. Aí eu ia para lá com ele. E aí eu olhava pro Andrade e falava, mas esse cara é muito foda, falando, o jeito de falar, o jeito de vender a ideia, blá, blá, blá. Eu pagava um pau, falava, meu, isso é animal, cara. Entende muito. Eu preciso, eu acho que quando a gente olha para algumas pessoas que estão à sua frente, não é nem um pouco de inveja e não é nem um pouco de, tô babando o ovo do cara. Não, é falar assim, é uma referência para mim, eu posso aprender com esse cara, Sim. né. E aí, eu comecei a andar muito com ele, e aí quando eu ia falar tecnicamente, só que o técnico comercial, eu falava, e aí eu lembro até hoje, eu chegava no carro para ele e falava: como é que eu fui hoje? Como é que eu fui hoje?". "Cara, vai para cá, vai para lá, fala assim, se postura assim, se veste assim", tudo, ele dava dica de tudo. E aí eu comecei a andar muito com ele nesse tempo. E aí eu acho que isso ajudou demais na comunicação. E lá eu tinha que falar muito com o cliente de grandes contas. E aí você tem que aprender a falar com essa galera. Então É. foram ensinamentos que foram acontecendo ali, me botaram para fazer treinamento, nunca tinha dado um treinamento. Vai para Joinville no cliente tal fazer um treinamento. Putz, eu nunca dei um treinamento, ele chega lá tem 30 pessoas. Você fala: "Meu Deus do céu, 30 pessoas". Eu sempre fui aquele E cara que tinha medo de difícil. ir no quadro da lousa falar alguma coisa, escrever. E aí, é porque geralmente o pessoal da tecnologia, da nossa área técnica, geralmente nós somos um pouco mais extrovertido Exa mesmo, né? E é o comercial que acaba desenvolvendo a gente, exato. né? E essas desaventuras assim, e isso daí foi o que te conectou, né? Isso aí já veio, então é a hora do destino traçando para você a abertura do seu Dessas empreendedorismo, portas, né? assim, né. Eu acho Gestão, que gestão, tecnologia, isso, pessoas, né? exato, Clientes, comercial. E aí exato. você viveu isso bastante lá na Usana. Vivi bastante lá, eu fiquei lá de 2015 ou 16 até 21, se eu não me engano. Ali, começo de 21. Bem no pico pandêmico Brasil, aquele caos todo. E aí o Andrade saiu dessa empresa, o Silvio saiu dessa empresa e eu saí dessa empresa ali, eu acho que em abril. E aí Cara, e aí? começa a sua Aí começa a história. história. Aí você fala assim: "Porra, o que que eu vou fazer da minha vida, cara?". Eu perdi meu ganha-pão, ganhava bem na época. E agora, o que que eu faço? O Silvio arrumou um emprego, o Andrade, se aventurou com imobiliária, e aí eu: "Caramba, o que que eu faço? Vou procurar emprego? Vou procurar emprego". E a ideia Salt já existia. Um pouco antes de eu sair, quando o Andrade saiu de lá, o Andrade chegou pra gente e falou assim: "Pô, meu, a gente pode construir alguma coisa nossa, você já pensou nisso e tal?". Isso conversa de boteco. Boteco não, tem um posto de gasolina na frente da quinta do Marquês lá em Alphaville, um posto Shell. A gente ia pra lá no final do dia tomar cerveja, trocar ideia, falar merda e etcétera. E aí ele falou um dia pra mim: "Pô, meu, o que que você acha? Já pensou nisso e tal?". Cara, nunca pensei nisso. E cara, enquanto eu estiver trabalhando com isso, eu não consigo fazer a mesma coisa em outra empresa. Porque isso não é legal, não é interessante, eu acho que é passar alguém para trás, não cabe a gente fazer isso. "Não, concordo com você, eu acho que mas um dia a gente pensa nisso". Beleza, ficou. Quando eu saí, aí estava eu, o Silvio e ele à toa,
Ah, Vocês saíram juntos, né, saímos praticamente? ali, o Andrade acho que saiu em outubro, o Silvio saiu em dezembro e eu saí acho que em abril, março, abril. Não lembro de cabeça agora. E aí, puta, e agora, o que nós vamos fazer? Aí já existia essa ideia, e a palavra Salt é, é tão simples quanto sal em inglês. E sal é Silvio, Andrade e Luciano. É a conexão. É a coisa mais besta que tem, mas Não, virou um nome poderoso, digamos assim. sem dúvida, né. Tava escrito, né, Tava cara. escrito, É como nome de pessoa, né, cara. Quando você olha, você fala: "Puta, tinha que ser esse nome, né". tinha que ser esse nome. E aí surgiu a Salt Code e, pô, vamos desenvolver um produto, vamos. Quando eu saí dessa empresa, foi muito engraçado, porque eu tinha uma conexão muito próxima com inúmeros clientes. E aí anunciaram minha saída e os clientes me ligavam. Luciano, pô, você saiu, e agora? Como é que vai ser o nosso atendimento lá e etc. Falei, cara, tem pessoas lá, vocês vão ser atendidos e etc. E você, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Eu tinha a ideia, mas eu não queria falar para ninguém. Eu falei, eu não sei. E era unânime. Alguns clientes que são nossos hoje, eles falaram a seguinte frase para mim, Luciano, você sabe o que vocês têm que fazer. Junta vocês três e construam algo para vocês. Empresas que são grandes que estão conosco hoje, uma Arquivei, que virou Kiwi, uma Conta Azul, uma VHSys, foram empresas que incentivaram muito a gente a desenvolver isso. Faz isso, faz isso, faz isso. O Fernando, que era da Omni Brasil, que é uma escola de hipnoterapia, ele é paulistão total, sabe? Porra, meu irmão, faz isso aqui, cara. Porra, vocês são foda pra isso, faz isso. Aí, várias pessoas incentivaram. E aquilo ficou batendo na nossa cabeça. Só que eu precisava pagar a conta. Ah, então eu vou atrás de um emprego. E eu falava pro Silvio assim, eu vou atrás de um emprego e eu vou trabalhar lá, cara crachá, das 8 às 5, e aí à noite eu trabalho pra Salt. E aí o Silvio, Luciano, você nunca entrou num lugar na sua vida pra ser um Zé Bosta. Você não vai conseguir entrar lá e ser um Zé Bosta nessa empresa, trabalhar das 8 às 5 e ir embora. Você vai fazer sempre o a mais, você vai vestir a camisa dos caras, ou seja, você não vai entrar lá à toa. E a Salt não vai dar. Puta, verdade. Aí depois de uns vários e vários dias, acho que mais de um mês, eu tomei a decisão de, cara, esquece o mundo, vou enfiar a cabeça nisso aqui. E aí o Maciel já tinha uma ideia de código, já tinha alguma coisa pronta, que o Maciel veio depois, né? O Maciel, a gente levou uma ideia para ele de, cara, tem isso aqui, o que, que você acha? Puta, eu já tenho até alguma coisa meio que pronta para isso. Como é que vai ser? Falei, cara, eu vou ser o Japa é o Andrade, e o Silvio. Porra, animal, bora, vamos lá. O Marcel já trabalhava numa consultoria e etc. Nesse mesmo mundo, ele trabalhou comigo na Osana, então já tinha um relacionamento bom ali, a gente já gostava do trabalho dele e tal. E aí casou isso tudo. Então formou os quatro ali, não mudamos o nome da empresa, porque já estava Não, bonito, digamos não deu para assim. pôr mais uma Maciel não letra. ia caber ali no meio, um M não ia caber, entendeu? E aí o Maciel começamos a desenvolver. E, cara, foi muito desafiador no começo, porque você sair de um salário de diretor para você ir a zero, Opa. o Andrade, um salário de diretor, zero, o Silvio era um gerente, zero, é algo muito difícil. Muito Muito difícil. difícil, porque você fala, cara, a conta vem no final do mês. É. Eu tinha uma grana guardada, e aí foi minando, minando, minando. E aí tem um tema bem legal, falando sobre o Smetana, da Digivoice. Eu comecei a fazer uns biquinhos lá, uns freelinha pra ele. Aí um dia eu tava fazendo freela pra ele, eu falei, meu, acho que eu vou montar uma empresa. Ele, do quê? Isso. Porra, jovem, vai lá. Faz isso, chama todo mundo de jovem. Vai lá, jovem. Eu falei, cara, você conseguiria emprestar 2 mesas aqui pra gente? Porque a Digivoice ela fica dentro do centro comercial de Alphaville, tem 3 andares ali, e o último andar ficava só ele. Aí ele, ô jovem, pode pegar essas 2 mesas do canto aí, pode ficar aí. Porque eu falei assim, eu queria vir com os meninos aqui, o Silvio e o Maciel, que são os técnicos, a gente vai desenvolvendo, o Silvio já vai testando e a gente vai se mexendo ali. Não, pode usar aí. Tinha monitor, essas coisas assim, etc. E aí ali a gente ia à tarde, à noite, varava a noite lá trabalhando, malhando, até a gente conseguir ter um produto ali.
Porque você não podia nem vender ainda, você tinha que Eu desenvolver tinha que antes de desenvolver buscar o mercado. antes de ir para o mercado. Então, aí apareceu a primeira oportunidade de um cliente, chama Fastpan, está com a gente até hoje. Ou seja, o primeiro cliente está com a gente até hoje. E aí, esse cliente ficava lá em Mauá. Um amigo do Silvio indicou para ele, e aí o Silvio desesperado, Luciano, apareceu oportunidade e tal, não sei o que, assim, parecia o Kiko falando, o Chaves falando. Eu acho que é o pontapé nosso inicial e etc. Vendi para ele a R$1.000. Nosso primeiro cliente, R$1.000. E aí tinha que entregar em agosto ou setembro de 2021. Tinha que entregar. Cara, nós passamos dezenas de noites trabalhando, final de semana, e era assim, né? A qualidade de alimentação do pessoal é animal, né? Porque era refrigerante, energético, pizza, lanche, só Eu não besteira. sei como você tá magro, cara. Exato, era só assim. E aí foi muito divertido, muito pesado, mas a gente conseguiu sair do outro lado, ter um produto testado um dia antes de ir para o cliente. Nós saímos da Digivoice, era umas 5 da manhã, eu fui para casa, tomei um banho e fui para o cliente. O Silvio foi para o trabalho que ele tinha lá, e o Maciel foi para casa para... ele nem conseguiu dormir, ficou já conectado no servidor do cliente para ver se ia acontecer alguma coisa. E aí foi a virada de chave, porque deu umas 10 horas da manhã, eu liguei para eles, fiz um meet com eles, falei, senhores, o negócio funciona. Tem 20 pessoas aqui vendendo, funciona. Porque o nosso grande receio, que a gente usa um protocolo que chama WebRTC. WebRTC é o áudio passando pela internet, no navegador, igual o Google Meet faz. Só que quase ninguém usava isso no Brasil, era coisa muito nova. E aí era aquele medo, será que esse negócio vai funcionar? Será que vai cair ligação no meio, vai picotar, vai ter áudio ruim, vai ter, sei lá, qualquer merda? E aí quando funcionou, nós falamos, agora é a nossa vez, amigão. Agora a gente tem um produto para poder vender, agora comercial, boa sorte. Aí o Andrade começou a vender isso hoje. Que legal, Entendeu? cara. Mas foi, eu gosto de carro antigo, né? E aí eu tenho um Santana 96, que era do meu pai, tem uma Audi que era do pai do Gustavo, que trabalhou comigo, etc., que foi lá para os Estados Unidos comigo, etc., que era o pai, ele tinha uma Audi, o pai dele tinha uma Audi A4, que eu comprei dele também, e eu tinha uma PCX na época. Carro velho quebra, né? Carro velho Entendi. quebra, todos quebram, né? Inclusive eu tenho 2 que estão quebrados. Só tem um funcionando. E aí, eu só tinha PCX, porque eu não podia gastar dinheiro com carro velho. Preciso de alguma coisa para me movimentar. E eu tinha PCX. Eu pensei na PCX que andou, cara. Porque ela ia buscar o Silvio lá no Taboão da Serra, aí voltava os dois na PCX, no Rodoanel. Eu ia buscar o Maciel, e o Maciel é levinho. Aí vinha eu, o Maciel e 2 mochilas numa PCX. Eu com a mochila pra frente, o Maciel com a mochila pra trás. E era o que tinha, cara. Tipo, de madrugada, não tem ônibus, não tem dinheiro para um Uber, não tem dinheiro para um táxi, é o que E vai que resta. vai, É a né? PCX. Então a Legal. PCX fez história com a gente, assim, porque a gente andou muito com ela. E hoje, acho que se alguém olha pra gente assim e fala, pô, os caras estão em outro patamar, etc e tal, e, assim, não sabe o que a gente Pois pastou é, cara. lá atrás para chegar Cara, eu acho que eu nunca aqui, conheci né? um empresário, assim, obviamente já conheci muitos empresários que vêm de sucessão, e aí é um caminho diferente, né? Você vem de sucessão Um diferente, pouco mais mas fácil, né? cara, não tem dúvida que não, né? É muito mais fácil. E os que desbravam do nada, né, cara? E engraçado, eu vejo você contando a sua história, eu conectando com a minha de DWT, conectando com a nossa lá atrás, Uhum. na época de Osana, cara, e como sempre tem, né, como a vida conspira para que tudo aconteça, né? E aí, por exemplo, você naquela época foi uma das pessoas que abriu as portas para nós, que acreditou, que deu trabalho pra gente, confiou na gente num contrato. Você teve a sua ajuda também, né, cara? Sim, Como é o universo colaborando, o primeiro trabalho, né? As primeiras pessoas. É muito parecida a história de quem luta, cara, e vira noites exato. e vence, né, cara? Acho que isso é ser empresário, né? Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito que é o seguinte: a vida nos dá oportunidades. A gente tem que aprender a agarrar. Dentro das empresas, eu gosto de fazer um paralelo de quando eu era lá do estoque, da Digivoice. Se eu tivesse ficado lá no estoque e feito o básico,
bem feito, só o básico, eu estaria onde eu estou hoje. Nem pensar, você seria um pós-doc no estoque. Seria Entendeu? especialista de Especialista de estoque. estoque. Cara. Agora, a vida, ela foi lá e mostrou para você ali, ó, ali tem uma oportunidade para você. Vai atrás. Se você ficar parado, cara, não existe isso, entregar de mão beijada alguma coisa para alguém. Então eu vejo que as oportunidades das empresas, ela tem os dois lados. Ela tem a oportunidade que a empresa dá e a vontade que o colaborador de ir atrás daquilo ali, de agarrar aquilo ali, de fazer um a mais. Cara, eu concordo plenamente com você, Luciano. E eu vou te falar, cara, eu tenho um pensamento, cara, que assim, é normal todo mundo falar, é muito clichê as pessoas falarem assim, meu, você tem que trabalhar como dono. E aí eu lembro, eu faço uma reflexão de quando eu era moleque, meu pai, minha mãe me ensinando a ser homem, ensinando a ser profissional, e aí eu aprendi, e eu fui um moleque muito simples também, cara, vim de periferia, cara, fui um cara, minha família passou muita necessidade e a gente dependeu de muita gente, Sim. então sempre fui aquele cara que dependia de outra pessoa, ganhava roupa, ganhava tênis, ganhava comida, cara, era uma merda fazer aquela porra lá. E aí, cara, eu vivi muito isso. Aí meu pai me ensinou a ser homem, me ensinou a ser profissional, e ele deu pra mim um sentimento, eles me deram um sentimento de tipo assim, cara, eu tô aqui, é o seguinte, eu tô aqui vendendo um produto, eu não devo favor pra ninguém, e ninguém me deve favor nenhum. Nenhuma empresa nunca me deveu nenhum favor e eu nunca devi favor a empresa nenhuma. Sim. Era uma venda e eu vim com aquele espírito. Aí foi se modernizando, e aí veio as culturas de RH falando bonito aí que a gente tem que trabalhar como dono, que aí eu acho que é um pouco desse sentimento. E aí, Exato. cara, hoje, depois eu tenho 10 anos, vou fazer 11 anos agora como empresário, né? E isso foi uma coisa que eu não desejei. Eu, quando eu me desenvolvi para ser um empresário, eu sempre quis ser um grande diretor numa grande empresa. E quando eu estava perto eu vi que ali não era o meu caminho, aí eu fui para esse lado. Aí voltei a ser técnico, cara, fiz essas aventuras que você fez também. Também tive uma PCX doida. E aí hoje, cara, depois de tudo isso, fui me desenvolvendo como empresário. Hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas trabalhando lá na DWT. E hoje eu tenho uma opinião sobre essa visão do que você está falando, sobre você trabalhar como dono. Cara, e é isso que eu tenho falado para todas as pessoas que estão ao meu lado. Cara, eu não quero você trabalhar, eu quero você trabalhando como dono, mas não dono da DWT, porque nem eu sou dono disso daqui, cara. Sim. Seja dono da sua vida, dono da sua carreira. Isso é trabalhar como dono. Isso é fazer Faça algo o a seu mais. melhor, procure algo a mais. Veja onde você pode. A sua empresa é você mesmo, cara. Trabalhe como dono da sua empresa, porque da DWT, cara, não vai mais, né? Da sua empresa já tem os donos. A não ser que for, né? A DWT se desenvolve, entra a gente no quadro societário nosso lá. Isso é natural, isso é cultural da gente, a gente se desenvolve para isso. Mas, cara, não quero que ninguém trabalhe como dono da DWT. Eu quero que pessoas trabalhem como dono da própria vida, da própria carreira. E aí eu acho que é um pouco sobre Construir a isso. carreira, né, cara? É fazer o além, sabe? É estudar, é se dedicar, é agarrar a oportunidade. Muitas vezes é pedir a oportunidade. Cara, eu vi isso aqui, o que você acha? Você acha que me cabe ali? Pô, o gestor, ele sempre tá procurando, o gestor que é gestor, né? Eu falo que tem o gestor que é o cara medíocre e tem o gestor que é o cara bom. Para mim, gestor bom, ele contrata pessoas melhores que ele, porque a régua sempre sobe. Sempre sobe. Tem gestor que tem medo de ter pouco conhecimento, ele contrata sempre gente inferior a ele. Eu falo, cara, você tem que contratar gente boa, porque gente boa vai te tirar daquela zona ali. Ele vai te... É régua, cara, ele vai levar a sua régua, eu não posso descer a minha régua. Isso é algo que a gente bate lá o tempo inteiro. Eu preciso ter pessoas foda trabalhando comigo, não pessoa medíocre, pessoa simples. Não, cara, pessoa foda, pessoa com dedicação, com força de vontade, que você chega pro cara e fala assim, eu tenho essa oportunidade, quer? Quero. Eu contratei um dev agora, que ele não trabalha com a nossa linguagem de programação, tem filho, pediu demissão na outra empresa, veio trabalhar com a gente. Eu falei pra ele, você tem 3 meses pra aprender. Você topa isso? Topo. Amanhã eu tô pedindo demissão lá, porque 1 mês eu tô com você. Cara, é esse o cara que olha pra oportunidade e fala, eu quero isso pra mim, eu vou crescer lá. Linguagem é tudo igual, eu aprendo isso. Né? Coragem, né? Coragem de botar o dele na reta pra fazer acontecer, né? E buscar coisas melhores, né, cara? Porque o cara confia no taco, ele sabe que ele pode ir pra cima, porque ele, em 3 meses ele tem que entregar alguns resultados pra gente, pra eu falar, passou na experiência. E então, e a gente avisa isso, ó, é assim que funciona aqui, você topa isso? Topo. Então tá bom, tá contratado.
E como que foi para vocês aí que vocês fizeram o primeiro produto, se lançaram para o mercado, e aí para chegar hoje, que agora vocês têm produtos, têm vários clientes, como que foi esse desenvolvimento assim? Qual é a visão de vocês daqui para frente como empresa, você como empresário, você como uma empresa, você como um gestor, como que vocês enxergam agora daqui para frente a área de vocês e a empresa para vocês? Cara, a gente olha para o mercado, é assim, vamos separar um pouco o mercado e empresa, né? No meu ponto de vista, quando eu olho para pessoas trabalhando conosco, os colaboradores, para o crescimento da empresa, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu tenho que pagar ao mundo o que me der a oportunidade um dia. Então, eu recebi oportunidades na minha vida. E aí eu tenho o dever de dar oportunidade para as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu adoro contratar, cara. Retribuição, né? Adoro contratar, adoro olhar no olho de alguém assim e falar assim, puta, esse é o cara. Vem aqui, eu faço uma reunião, faço a primeira entrevista e tal, depois eu chamo o Maciel, quando é desenvolvedor, faz entrevista junto comigo aqui, mamá. Aí a mamá entra, fala, puta, gostei do cara, tal. A gente fica meia hora discutindo ali, puta, é esse cara, contrato o cara. Então eu acho que isso é uma retribuição. Eu acho que, igual você falou, né, o mercado nos apoiou, nos ajudou, né? Quem tá com a gente hoje, etc. A Usana te ajudou no passado a você ter um dos seus primeiros contratos ali. Sim. Os nossos clientes deram as primeiras oportunidades para a gente. A própria Digivoice me deu oportunidade, a própria Usana me deu oportunidade. Sim. Tudo onde eu passei foram oportunidades que aconteceram. E aí eu falo que eu tenho o dever disso. E uma coisa que eu aprendi com o Smetana é o seguinte: toda vez que eu estou pagando alguém, eu contrato alguém, esse cara tem um salário, é uma troca. O cara me dá horas dedicadas dele e eu dou dinheiro para ele. Então, acho que isso é uma moeda de troca muito capitalista, né? Sim. Que funciona muito bem. Então, essa oportunidade de, cara, eu vou te contratar e eu estou alimentando mais uma família, mais uma boca e etc. Isso para mim é muito gostoso de participar, sabe? De fazer isso acontecer. E eu gosto de pessoas evoluindo, sabe? Eu gosto de ver aquele cara que começou ali comigo como um júnior e hoje o cara vem evoluindo, ganhando mais conhecimento, e a gente vai dando mais dificuldades pro cara e etc. O cara começou com estagiário, hoje foi evoluindo. Então, acho que eu gosto disso. Acho que todo mundo gosta disso, assim. O cara que é empreendedor de verdade, Sim. ele fala, pô, eu comecei lá como estágio e aí eu cresci. Cara, eu vou olhar pro mercado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu trouxe um cara, eu vou ensinar, eu vou treinar esse cara para esse cara ser o melhor que eu. Esse é o intuito. Sem dúvida. Quando a gente olha para a Salt, a ideia nossa é um crescimento grande nos próximos 5 anos. A gente tem uma ideia de crescimento de 10 vezes nos próximos 5 anos, algo bem grandioso. Expressivo, não? É expressivo, a gente vem crescendo todos os anos, então nossa receita anual cresce todos os anos. Clientes e etc., a gente olha muito para retenção de cliente, para churn, essas coisas assim. Então esse é um pilar nosso de crescimento. E a gente brinca muito com os sócios que a gente precisa ter substitutos para todos os sócios. Porque o Luciano pode faltar amanhã. E aí, quem consegue substituir o Luciano hoje? Puta, hoje eu tenho o Maciel, o Silvio, eu tenho desenvolvedores que conseguem me apoiar, eu tenho um gerente de pós-venda, de experiência do cliente que vai fazer o trabalho dele. Então, a gente vem construindo times para que a empresa rode sozinha e eu possa tirar umas férias. O ano passado foi o primeiro ano que eu tirei férias na minha vida. Nos últimos, sei lá quantos anos. Então, o ano passado, em abril, eu tirei, acho que uns 15 dias de férias, 20 dias de férias. Entendeu? Então, isso é algo que é sadio todo mundo ter um momento de descanso. E a gente só consegue isso fazendo com que as pessoas cresçam, que elas sentem na posição de sou dono disso aqui, olho para isso aqui como sentimento de dono, o sentimento de insatisfação. Eu falo, cara, o melhor profissional é aquele profissional chato, sabe aquele chato, insatisfeito com tudo? Porque toda hora ele quer melhorar alguma coisa. Ah, esse processo tá ruim, a gente tem que melhorar. Tem essa ideia aqui, o que você acha? Puta, legal, vamos abraçar essa ideia. Vamos pivotar isso aqui. Aquele não conformismo. Ah, tá bom. Ah, não, do jeito que tá, tá bom, deixa que eu deixo. Cara, isso não leva a empresa para frente. O que leva a empresa para frente é o cara o profissional que fala, meu, isso aqui tá errado, isso aqui a gente precisa melhorar.
Isso aqui põe na lista de ideias para desenvolver. Então, é engraçado que o time traz ideias toda semana pra gente. A gente Então você está me falando que o grande segredo da Salt é a conexão com as pessoas e o desenvolvimento delas, né? Exato. A tecnologia ela desenvolve todo segundo, ela é autodesenvolvível, né? Ela tá Exato. toda hora diferente e evoluída. Agora as pessoas não, né, cara? Então vocês investem muito no desenvolvimento das pessoas. Então parte do plano de negócio é desenvolver a empresa para que ela abrace, então, esse crescimento de 10 vezes de vocês, ele vai Exato. vir com um crescimento interno para depois a busca do mercado. Exato. Pelo que eu entendi, é isso. Eu tenho muito dessa filosofia, né? De se desenvolver para que venha naturalmente o crescimento. Eu acredito que o crescimento ele vem natural quando você cresce e é capaz de absorver, né? Essa é a crença de vocês? Produto e a experiência que você passa para o seu cliente faz você crescer automaticamente. Se o meu produto é bom, o cliente abraça aquilo ali. Se a minha experiência, o meu pós-venda com esse cliente é bom, eu evito o churn desse cara. Esse Sim. cara não sai. Então, não adianta ser balde furado comercial. Põe o cliente aqui, perco aqui. Põe o cliente aqui, perco aqui. Então, hoje o nosso ciclo médio de cliente, acho que são 380 dias de ciclo médio. Então, ou seja, desde o início da Salt, nós perdemos pouquíssimos clientes. A gente aprendeu uma dor gigantesca que é, cliente tem ciclo. Sim. O cara entra hoje, passou 2 anos, ele vai falir, ele vai para outro mercado, ele não precisa mais da sua solução, ele substituiu com um CRM que faz ligação, que manda o WhatsApp, não precisa mais de mim. Acontece. Faz parte. Faz parte do jogo. Mas não pode ser balde furado, que entra aqui e sai aqui. A partir do momento que a sua retenção é grande, todo cliente faz você crescer em resultado mensal e anual. Entendeu? E a saída dos clientes também faz a gente se desenvolver, né, cara? Faz Com a gente certeza. olhar para apesar que é dolorido, né, cara? Olhar a Usana acho que tá entre os nossos 10, né? Entre os nossos 10 contratos primeiro, cara. E olhar é muito bom, né? Os nossos 10 primeiros ainda estão lá. Puta, cara, Isso você é olha, ótimo. puta, que legal, né? Mas teve muitos que foram com dor e que foram a dor do aprendizado também, né? Sim. Faz parte do movimento, mas a insatisfação de querer ser melhor é que faz a gente crescer. E eu acho que assim, cara, que que vo a esse mercado que você trabalha é muita tecnologia, é muita coisa. O gerador é gerador desde que eu acho que o primata lá, ele bateu a corda num diesel lá, o bicho pegou e gerou energia elétrica. É primata gerador, né. Mas e na sua área, cara, como que é com esse conta pra mim um pouco aqui sobre essa IA vindo, cara. Que vocês enxergam, o que vocês esperam, o que vocês acreditam com tanta tecnologia explodindo? Porque é surreal a explosão de tecnologia que tem hoje. A evolução tecnológica é algo muito rápido, né? Tudo muda toda hora. Ontem eu estava conversando, nós estamos para contratar mais uma pessoa, e ontem eu fiz a entrevista com um rapaz, que o foco dele é só IA. E foi engraçado, assim, que nós só íamos para tomar um café, fui fazer entrevista com o cara, era 8 horas da noite, saí de lá às 10. Porque o papo foi, Foi embora, igual né? tá aqui, vai fluindo, vai Vai, fluindo, vai fluindo, e é um cara novo. Acho que ele é de 2001, 2002, ultra novo, veio de Minas pra cá pra tentar a vida em São Paulo, tá fazendo FIAP, etc. Aí a gente começou a bater o papo, e aí nós paramos pra pensar assim, o ChatGPT fez boom o ano passado. Em 2025 foi o boom do ChatGPT. Ou seja, até então era só Google, pesquisa no Google e etc. Agora as pessoas tá entrando na cultura das pessoas e esquece o Google e pesquisa no ChatGPT, no Gemini, qualquer um desses, né? E aí, essa evolução tecnológica é muito rápida. Então, toda hora tem que estar mirando para isso. A parte boa é que o mercado traz isso para você. A escuta ativa do mercado, dos clientes, torna você adaptável ao mercado. Eu brinco lá até, a gente tem roadmap que a gente traça no começo do ano, né? Uma coisa é o roadmap no papel, que é a coisa mais linda do mundo. Outra coisa é o dia a dia. O dia a dia a gente percebe, puta, eu tive uma mudança aqui nisso. Cara, eu tenho que focar nisso aqui. Existem muitas empresas pedindo muito atendimento com IA e etc. A gente fala que humano vende para humano relaciona com o humano. Essa é uma filosofia, mas o mercado não abraça isso.
Então, ou eu olho para o mercado e me adapto ao mercado, ou eu tô fora do jogo. É porque nem tudo é nossa crença, né, Luciano? Exato. Nem tudo é nossa crença. O Andrade fala: o cliente é um alvo em movimento. Cara, eu tenho que estar toda hora reposicionando para eu conseguir atingi-lo. É, Entendeu? Então, se o cara. Se há tempos atrás Salesforce era a maior ferramenta de CRM, a mais usada e etc., cara, hoje em dia é HubSpot, que é muito utilizado no Brasil. Então, eu vou focar só em Salesforce? Não. Vou focar nos dois? Ou eu vou abrir o leque e vou atender tudo? Então, acho que para você crescer, para você evoluir tecnicamente, você tem que olhar para o mercado. E é engraçado, como eu sou o cara da experiência do cliente e sou o cara do produto, eu acho que essa conexão é muito positiva para as empresas. Porque tem muita empresa que tem uma briga de ego entre a área de desenvolvimento, a área comercial e a área de suporte, pós-venda, etc. E aí, muitas vezes, quando vem uma ideia do pós-venda, o desenvolvimento fala: não, isso aí ninguém usa, isso aqui. Vai lá e derruba a ideia do cara. Quando o comercial traz uma ideia, não, porque a gente tem nosso roadmap, que a gente não vai mudar o roadmap, etc. Dentro da Salt, eu e o Silvio que olha muito para a ideia de produto, porque o Silvio é de suporte e eu sou de experiência do cliente. Duas áreas de pós-venda que andam juntas. sim. A gente está entendendo toda hora o que o mercado está fazendo, para onde ele está olhando, o que ele está se movimentando. E aí a gente aqui na cadeira produto, a gente faz uma leitura do dia a dia e fala, preciso pivotar isso. E aí quando a gente olha para a nossa ferramenta de Kanban, é engraçado, ela muda constantemente. Ela está desenhada bonitinha. Passa 2 semanas, está tudo fora de ordem. Por quê? Porque eu estou me adaptando ao mercado. Eu tenho que surfar a onda do mercado. Não adianta eu falar, eu vou surfar a minha onda própria. Não tem como, né? Entendeu? Que é aquela ideia do produto. É o que eu vou resolver de dor? A dor do cara mudou. Eu tenho que mudar a minha solução para eu conseguir resolver a dor do cara. E a IA tá puxando muito vocês para esse lado? Muito, muito. Cara, o roadmap já quebrou muita empresa, né, cara? Já. Que tem muita, né, esse é, orgulho, né? Que é muito, eu falo que é muito cabresto, assim. É. O cara fala, não, isso aqui é o roadmap, eu vou atacar isso aqui. E eu acho que o que te permite fazer isso, cara, é que você veio lá da produção, né, cara? Você Sim. foi um cara que produziu, que implantou, que viveu a experiência com o cliente, que vendeu, então isso te permite fazer tudo isso, né? Você chega no cliente, você vai fazer uma implantação. Cara, mas o que surge de ideia? Que o cara olha diferente, porque ele usa diferente, porque ele quer isso, quer aquilo. Aí você fala, oportunidade. Anota. Só anota, cara. Depois você senta com o time, discute, prioriza. E o que você acha que qual é o diferencial da Salt agora com tudo isso daí? Porque a tecnologia já, ela nem te permite mais ser o diferencial, né? O diferencial é a experiência de vida de vocês, é a levada que vocês têm. O que é a simplicidade de vocês trabalhar? O que faz você ser diferente do mercado? Nós somos um parceiro estratégico do cliente. Primeiro com tecnologia. Então, eu tenho uma tecnologia que se adapta a qualquer cliente hoje, seja o cara de venda, seja o cara de suporte, seja saque, seja qualquer coisa, olhando para atendimento, telefonia, WhatsApp, webchat, áudio, vídeo e etc., né, e-mail, tudo isso. E o que diferencia a gente é esse processo de onboarding e ongoing de cliente. Cara, quando um cliente entra, o comercial foi lá e mapeou o cara. Pô, esse cara aqui é uma oportunidade e tal, vendi para esse cara. O comercial entrega uma capivara do cliente, de tudo que ele tem de dor e de desejo. As IAs estão aí para dar esse resumão para a gente, já traz pronto para a gente. Eu olho para aquilo, eu faço um onboarding com o cara, um kickoff com ele, já desenhando qual é a melhor forma que a Ravena, que é a nossa solução, vai se adaptar ao negócio do cliente. Então, a gente se adapta ao cliente, não o cliente se adapta a nós. Esse jogo de eu consigo customizar para cliente, então hoje é um software de prateleira totalmente configurável, totalmente parametrizável. E aí eu integro com qualquer ferramenta que tem no mercado hoje, de CRM, de RP, de software de ticket, para abertura disso, daquilo, não sei o quê. Então se adaptar ao cliente e essa experiência, porque eu entendo o negócio dele, entendo a dor do cara, resolvo a dor do cara e mantenho ele totalmente próximo de nós.
O cara sente uma dor de barriga, algo parou de funcionar, ou ele tem uma ideia nova. Ele chega pra gente, levanta a mão, opa, vamos fazer uma reunião, vou aí. Ou o cara vem nos visitar, ou faz uma reunião remota, entende a necessidade dele, entendi como é que eu vou resolver isso aqui, tuque, resolvo isso pro cara. Ou tem que levar isso para desenvolvimento. Hoje aconteceu um caso, fizeram uma alteração num CRM que a nossa integração deu um problema com XYZ lá. Beleza, cara, eu vou levar isso para desenvolvimento. Então não existe aquela coisa, vou levar para o desenvolvimento, vai custar para você. Cara, não vai custar para ele. Porque quando eu resolvo para ele, eu resolvo para o mundo. Então isso é estratégico de, eu cobro tudo desse cara, eu esfolo ele, mas aí eu dou de graça para o outro? Não, cara, eu dou de graça para você, eu dou de graça para o outro. Porque você vai enxergar que eu sou um parceiro estratégico. Quanto tempo, Luciano? Ah, X dias está pronto. Cara, ótimo, estamos aguardando. Entrego Legal, pro Luciano. cara e o cara sai do outro lado feliz. Vocês são 110% adaptáveis. Exato. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Acho que se a minha solução não se encaixa pro cara, não deu certo para você, não virou ponteiro, não mexeu ponteiro para você, esquece. Eu não prendo o cliente por contrato. Eu prendo o cliente por admiração, por ser um parceiro estratégico. Sim. Tanto que nosso contrato é 3 meses. É um aviso prévio, só para caixa, só para olhar para caixa. Lá na DWT eu falo muito isso aí, cara. A gente tem contrato só porque tem que ter, né? Exato. Mas se um dia você puxar o contrato para falar comigo, é porque tudo acabou, cara. Exato. Nada mais importa. É só eu pegar minhas coisas e ir embora, cara, e me desculpar e ir embora, né? Exatamente. Eu acho que o mundo está se adaptando, o mundo está mudando como nunca mudou, cara. E as minhas palavras como pessoa, e aí até para a gente entender um pouco mais, agora eu entendi bastante sobre o seu projeto, sobre a Salto, sobre tudo que você viveu, mas eu digo isso por mim e depois eu quero te ouvir. Por mim, cara, eu acredito que a gente vive a fase da adaptabilidade, né, cara? Hoje é se adaptar, né? Multiplicar, cara. Eu acho que assim, foi-se o tempo de que conhecimento era um grande diferencial, né? Então, conexão, adaptabilidade, multiplicação de valores é o que eu tenho tentado viver. Hoje, cara, eu vivo muito mais para multiplicar os valores do que para captá-los, né? E aí eu queria saber um pouco sobre você, cara, sobre sua vida pessoal, o que você olha daqui para frente, como que você quer, tem algum sonho grande aí? Como que tá daqui para frente, Luciano? Cara, eu acho que deixar um legado. A Salt é um projeto que a ideia é ter um carimbo no mercado, um carimbo no mundo, falando assim, cara, essa empresa saiu daqui do zero, chegou até aqui, cresceu, formou pessoas, passou por inúmeros clientes. Eu acho que esse legado é o grande desejo. Como empresa e como profissional. Então, quem foi o Luciano que passou na minha vida? Foi esse cara. Igual algumas pessoas me marcaram, acho que o meu desejo é marcar algumas pessoas. É falar assim, puta, esse cara aqui foi bom. Entendeu? Esse cara aqui me deixou uma marca. Esse cara foi... Pensa no gestor foda. Entendeu? Então, acho que esse legado vem muito de encontro com o que eu já passei, com o que eu vivi. Porque a gente passa por coisas boas, empresas ruins e por aí vai. Só que tudo na vida a gente aprende. Seja uma empresa boa, você aprendeu. Seja uma empresa ruim, você aprendeu. Puta, aquele cara fazia uma gestão assim. Não era legal isso. Ótimo, eu sei como não ser esse gestor. Verdade. Cara, e isso é o dia a dia. Essa é a vida. Hoje apesar dessa cutis aqui, o resfriado, a dor de garganta que eu estou aqui hoje, eu tenho 43 anos. E eu falo, cara, eu tenho muita coisa de experiência para viver ainda. É engraçado que hoje eu tô contratando uma consultoria para mim, para minha área, porque eu não sei se eu sou o melhor cara da minha área. E eu tenho certeza que eu não sou o melhor cara, eu não sou o melhor CTO do mundo. Só que a gente tem que ter humildade para falar assim, cara, eu posso aprender muito mais. Eu vou falar aqui, eu conheci um cara que fez um êxito numa empresa milionária e esse cara faz consultoria com outras empresas. Contratar a consultoria desse cara. Porque eu não sei se eu sou o melhor cara. Eu tenho certeza, assim, eu acredito que eu não sou o melhor cara. Tenho coisas a melhorar. Eu acho que essa questão de humildade nossa, de sempre querer evoluir e sempre querer que quem está ao seu lado evolua também, eu acho que isso é o que a gente deixa
para o mundo, entendeu? Tudo sobre o legado, né, cara? Isso é Exato, muito importante. Ter valores, né? O que te ensinaram, o que você pode ensinar, exato. cara, isso é muito legal. E é o que você falou, né, cara? Muito, muito, muito bacana é aprender com os erros, né, cara? E tem muita gente que não aprende com os erros, mas você falou isso, a gente comentou lá fora. E, cara, se tem uma coisa, quando eu olho para a DWT hoje, graças a Deus, e há muito trabalho, cara, 10 anos depois, quase 11, né, quase 50 pessoas no nosso time, como eu não quero ser a última empresa que eu trabalhei. Cara, como eu Exatamente, não quero, eu quero fazer as minhas merda, não aquelas lá, cara, eu não exato. posso fazer, porque aí é muita Aprender com burrice, os né. erros dos outros, cara. É, As pessoas erram, e aí ou você pode só criticar, aponta o dedo pra ele, ou você fala: errou ali, eu não quero errar desse jeito, cara". Então, como ser uma pessoa melhor, como ser um bom gestor, eu acho que quando as pessoas a gente tem um clima de trabalho lá, quinta série, assim, total, a galera se diverte, a galera brinca um com o outro, com compromisso, com entrega. Mas, cara, a gente passa horas e horas e horas do nosso dia lá, é, se não for leve, principalmente a área de pós-venda, se não for leve o dia, se não for sim, brincalhão o cara. dia, cara, o cara chega às 6 horas da tarde, ele não aguenta olhar pra cara de ninguém. E é mó barato, né, cara, eu tenho 44 anos, vivo com a criançada lá de 20 e poucos também, como é legal, né, cara, é bom pra gente também poder, né, viver, brincar e se divertir e lutar do lado, ter gente com, né, que desafia a gente, né, cara, Exato. isso é muito legal. E cara, sim, muito bacana a sua história, cara, muito, muito feliz mesmo, um dia muito especial pra mim a gente se conectar aqui depois de tudo, sendo você parte da nossa história. E o nosso objetivo aqui, Luciano, te falei, né, a nossa conexão, eu venho com um objetivo aqui, né, esse não é um projeto que é uma ideia minha, não sou eu que desenvolvo isso daqui, mas quando me conectar e eu resolvi fazer isso, é muito também para que as pessoas eternizem a sua história, para que você possa eternizar Sim, a sua história, porque o seu legado é a sua história e outras pessoas podem conhecer, e com isso aprender e sim. ver o caminho que elas podem seguir. Então, cara, eu queria que você, para a gente finalizar, né, com toda a sua história, toda a sua trajetória que começa de uma simplicidade com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, cara, viveu uma grande carreira, chegou a altas posições em grandes empresas, agora você é um empresário, cara, um CTO dentro de com a própria cultura que você viveu, eternizou e mudou, cara. Então eu queria que você resumisse quem você é, né, para que você possa inspirar outras pessoas, cara, e dar algum toque para alguém que vem aí e tá vindo na sua área aí para que ela possa buscar para frente. Eu acho que eu sou um moleque que veio do nada, sem berço, berço financeiro, mas berço cultural, berço do estudo, berço da dedicação, berço de respeito aos pais. Eu acho que todo mundo pode chegar onde quiser. Eu acho que isso depende do seu foco, do seu esforço, da sua dedicação, de onde você quer chegar. Todo mundo pode sonhar. Agora, se você olha para aquele sonho seu e fala: "Puta, eu quero isso para minha vida, eu vou atrás disso daqui", se dê oportunidade, aprenda com seus erros, que uma hora você chega lá. É verdade, muito bom, cara. Obrigado. Um prazer muito grande, Luciano, te receber aqui, cara, eternizando a sua história, cara, fazendo relembrar daquele. Você não me deixa te esquecer, porque meu celular, todas as sextas, ainda Cestas, me manda mensagem. alerta aí. Gerador entrou em funcionamento. Mas, cara, sua energia, cara, é muito, muito legal. Né? Eu tento viver esse ciclo na minha vida e acredito muito no que você está falando, cara. Crescer sem berço, eu acho que isso daí pra nós, cara, eu pelo menos tenho um gostinho que eu falo: "Porra, Eu vejo isso". isso muito pelos meus pais, que meus pais vieram meu pai quando veio para cá, para São Paulo, ele veio com uma camisa, uma calça jeans e um chinelo, só. E hoje meu pai tem milhões em casas e etcétera. Você fala: "Como é que um cara que veio do nada construiu tudo isso, se eu que tive estudo, eu tenho que fazer muito mais que ele. Eu tenho que provar para meu pai que, ó, o que você construiu aqui para mim, para o meu irmão, deu muito sucesso", É bacana. entendeu. Então Parabéns, acho que cara.
Acho que é Parabéns para isso. seus pais, parabéns para vocês, cara, para você, para seu irmão, parabéns pela família, cara. Eu desejo que vocês lá na Salt tenham um futuro brilhante, que os 10 vezes seja muito mais, cara, Com e certeza. eles vão ser, cara, por conta da simplicidade, né? Por conta da agilidade, da facilidade, da simplicidade, né? Da conexão que você tem com as pessoas, cara. Eu digo isso por experiência própria, que você se conectou comigo e abriu, e tenho certeza que você faz isso com as pessoas, cara. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado, cara, por você estar aqui, por contar a sua história, por inspirar outras pessoas e que Deus te abençoe com muita luz aí pela frente, A cara. todos nós. Obrigado aí pela participação. Acho que mais um da carreira aí. Hoje foi um papo diferente. Normalmente eu falo muito mais tecnês, falo sobre produto e tal. Hoje foi mais carreira, etc. E acho que foi muito bem-vindo. Cara, muito bom, muito bom. Nós somos muito mais do que os nossos produtos, né? Do que os nossos serviços. Nós Exatamente. somos o que somos, cara, e a gente se multiplica. Obrigado, Com cara. certeza. Eu que Prazer. Hoje agradeço. a energia veio de você, cara. Muito obrigado por você ter Valeu. vindo aqui. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Um dia muito legal para relembrar a história, para contar a história. E hoje a energia veio do Luciano. E muito obrigado para todos vocês que nos assistem, né, que nos acompanham, que nos apoiam. Muito obrigado. Desejo que todos vocês tenham uma vida muito brilhante, com muita saúde. Que Deus abençoe vocês com muita, muita saúde e muita disposição para lutar. Muito obrigado e até o próximo. Valeu.